Vimos como, nos últimos dias de 2025, foi registrado, por exemplo, o bloqueio de navios petroleiros que haviam sido sancionados pelos Estados Unidos. Além disso, continuaram os ataques no Mar do Caribe e do Pacífico para eliminar a narcolanchas, e o que também se viu foi a incursão de ataques no cais terrestre. O que esperar para este 2026? Já estamos com os especialistas, estamos com Ramiro Escobar, internacionalista. Ramiro, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que temos para você é: já estamos ou virá nos próximos dias uma nova fase da pressão dos Estados Unidos contra a Venezuela? Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Eu acho que o que estamos vendo não são mais semanas, acho que são meses, não é? É uma escalada que ocorre de fase em fase. E primeiro vem a pressão política, depois a pressão militar, simplesmente com um cerco militar perto de propriedades venezuelanas, usando um submarino, o maior do mundo, certo? Militares frugais. Em seguida vem o ataque a barcos supostamente usados para tráfico de drogas. Depois vem as versões de que supostamente conversaram Maduro e Trump. Depois é a Nobel da Paz, Maria Corina Machado, que se mostra favorável à possibilidade de um ataque. Depois vem a versão de Trump, divulgada há poucos dias, sobre um provável ataque terrestre, né? Então parece uma série de vários capítulos, de várias temporadas em que o desfecho nunca chega, e acho que nunca chega, né? Ou ainda não chegou, porque há um temor evidente, ou pelo menos uma cautela na administração Trump, de que isso se torne um atoleiro ainda mais complicado do que já é. E por parte do governo venezuelano, evidentemente há um temor, um ataque, mas eu tenho a sensação de que quem está em mais apuros, ou em tantos apuros quanto Maduro, é Trump, porque ele não vai conseguir sair dessa sem ganhar algo, e é muito difícil que ele encontre a chave para fazer algo que provoque a queda de Nicolás Maduro. Agora, a Venezuela começa 2020, continua sendo uma prioridade geopolítica para o governo dos Estados Unidos? Acho que é um ponto importante dentro do seu planejamento, evidenciado há algumas semanas, você deve se lembrar, por meio daquele documento de estratégia de segurança nacional. Ainda fala do mundo em geral, mas fala da América Latina e fala sobre como os Estados Unidos precisam recuperar influência, e como aquela frase, a América para os americanos, dita pelo presidente James Monroe em 1823, ainda reciclada por Teddy Roosevelt em 1904, foi reciclada por Trump ou pelo coronel Trump, entendida no sentido de mover não só pressões políticas, mas até mesmo militares para ganhar influência na região, conquistar apoio político, veja bem, por meio de eleições. E veja, isso é muito importante o que você pergunta, porque embora a Venezuela seja uma peça importante, vamos continuar. O que ele gostaria de mostrar como troféu ao povo norte-americano, à América Latina e talvez até ao mundo. No final das contas, fui eu quem provoquei a queda de Nicolás Maduro. Atenção, né? Porque vem eleições na região, inclusive no Peru. E isso também acho que está no desenho geopolítico de Trump. Quais novos governos estão por vir? Colômbia, Peru, Costa Rica, Brasil, que poderiam se somar à onda Trump, digamos. O que está acontecendo? Que bom que você menciona isso, Ramiro, porque a onda Trump ou a ideologia Trump é o que estamos vendo, por exemplo, na Argentina, no Chile, poderíamos dizer que também no Paraguai. Então, e eu te perguntava sobre a questão geopolítica, porque, claro, resta a Venezuela, mas já muitos presidentes eleitos o que disseram é que sim, mas em 2026 Maduro já não estará mais, é o que apontam os presidentes eleitos recentemente na região em relação à pressão que está sendo exercida pelos Estados Unidos. Então, aí vou também para a próxima pergunta. Como você acha que Washington vai mudar de estratégia neste ano? Porque o discurso era que ele não chegaria a 2026, já estamos no novo ano. Como você acha que a estratégia vai mudar? Olha, eu espero que não. Aconteça com Maduro o que aconteceu com Fidel Castro. Chegou a ter livros publicados dizendo que em tal ano, agora sim, e nunca caía. E nunca caía justamente porque parte do problema era que as estratégias norte-americanas para derrubar ou tirar Castro do poder eram fracassadas, em algum momento até mesmo ridículas. Neste caso, a pressão sobre Maduro é tanta que algo tem que acontecer, não sabemos quando.
Mas imagine que Trump e Marco Rubio, que eu diria ser o principal falcão do núcleo de poder de Trump, decida em algum momento fazer uma incursão militar do tipo que foi feita no Panamá em 1989. Seria um erro monumental e acho que é por isso que eles estão avaliando sua decisão, porque na CIA, no Pentágono, há pessoas, acredito eu, mais reflexivas. Porque isso implicaria um conflito que de repente duraria semanas e talvez não terminasse, que poderia se transformar em um Iraque e até em um Vietnã. Algo que pesa muito na memória dos norte-americanos. A melhor saída, na verdade, embora neste momento eu vá citar Garcia Marques, que há anos, referindo-se ao conflito colombiano, dizia que o melhor naquele momento era um disparate lúcido. Então, um disparate lúcido seria que houvesse uma conversa em termos minimamente razoáveis e que Maduro aceitasse sair. E isso vai ter um custo. Isso seria conveniente para Maduro e seria conveniente para Trump. Porque mesmo na América Latina e até na América do Norte, a oposição à possibilidade de um ataque, como muita gente imagina, acho que esse ataque a um porto é algo que o governo venezuelano até encarou quase de forma esportiva, não fez muita coisa. Claro que eles também não vão reconhecer isso porque seria também uma intervenção em território venezuelano, à qual eles não responderam. Resposta, não é? Mas é importante o que você nos diz, Ramiro, porque quão possível é, neste momento, já começando um novo ano, uma negociação com Maduro ou com seu regime? Você acha possível? Eu acho que sempre é possível. Até mesmo a própria Maria Corina Machado já falou sobre isso em algum momento, não é? Eu sei que muitos a consideram dura e eu acho que ela deveria apostar mais nisso do que insinuar que poderia haver uma intervenção militar. O próprio Trump já reconheceu isso. Acho que a América Latina teria que se mobilizar muito mais para conseguir algo parecido com o que foi feito na época das guerras civis na América Central, guerras civis que eram muito mais intensas do que isso, para conseguir o grupo Contadora e o apoio ao Contadora, a fim de alcançar algum tipo de transição. Sempre é melhor isso, porque esquecemos, Cíntia, e quero enfatizar isso, que uma intervenção militar significa mortos, feridos, sofrimento, perda de dinheiro, desprestígio internacional. A quebra do direito internacional não convém a ninguém. Então, sempre é possível a diplomacia para isso. E há partes do governo norte-americano que apoiam essa posição, tanto no Congresso quanto até mesmo no aparato diplomático de Trump. Isso porque também o que se comenta, o que se indica, é que se não se age com mais rapidez, além da análise evidente relacionada aos danos colaterais, há a questão da divisão ou do apoio interno que possa ter o governo de Donald Trump. Exatamente. E é preciso colocar outro elemento na mesa desta conversa. Em novembro, há eleições de meio de mandato para renovar o Congresso norte-americano. Trump está com o placar desfavorável. Ele tem pelo menos 45% de desaprovação, se não mais, por motivos econômicos. Uma pesquisa, acho que do Pew Research Center, afirma que a maioria dos norte-americanos, sim, se opõe a um ataque. Porque imagine você, vamos nos colocar na cabeça ou na alma, se preferir, de um norte-americano que vê os preços subindo e, de repente, vê o presidente se envolvendo em uma aventura militar. Isso é impopular. Então, a alternativa que Trump teria seria provocar uma situação pela qual se evite esse caminho, que é terrível para todos, e conseguir algum tipo de transição e que isso aconteça antes das eleições de novembro. E para ele, a jogada de mestre seria que as eleições na América Latina tivessem candidatos favoráveis, assim ele teria fortalecido as eleições de novembro. Claro, e falando nisso das eleições também, porque estão chegando as eleições na Colômbia, como essa tensão que ainda continua entre a Venezuela e os Estados Unidos afeta países como o Brasil e a Colômbia? Bem, de certo modo, a Colômbia está na mira do Trump, não é? Trump falou muito mal de Gustavo Petro, não é? Praticamente o chamou de aliado dos narcotraficantes, não é? Esquecendo que o próprio Gustavo Petro, embora está no país que, acredito, neste momento tem a maior quantidade de hectares plantados com coca, junto com o nosso país, infelizmente. Ele realmente combateu o narcotráfico, há dados que ele pode apresentar e, no entanto, quase coloca Petro no mesmo saco que Maduro, o que me parece um exagero. O governo de Petro deve ser criticado por diversos motivos, por sua ineficácia, por declarações delirantes, mas não por isso.
isso não tem muita base, ou não tem base nenhuma. E quanto ao Brasil, cuidado, né? Uma coisa é mexer com a Colômbia, com a Venezuela, e outra bem diferente é mexer com o Brasil. Lula afirmou há algumas semanas, partindo de sua posição como potência sul-americana e emergente, que um ataque à Venezuela seria um desastre. Essa é uma forma de dizer. E Ele quer ser um mediador, certo? Porque Lula... E acho que é isso que ele vem fazendo há algum tempo, não é? Claro, e isso é possível. Outros países da região, incluindo aqueles que fazem fronteira com a Venezuela, deveriam intervir para atuar como mediadores junto aos Estados Unidos? Deveriam, não é? Deveriam. Por exemplo, o Brasil precisa tomar essa iniciativa. O Brasil é o país líder na região, o mais influente e até mesmo uma potência global emergente. Então, de certa forma, teria que liderar uma iniciativa junto com outros países como o Uruguai, por exemplo, que é um país praticamente livre de qualquer suspeita. Algumas pessoas vão dizer, bom, tem um governo de esquerda, mas mesmo entre a esquerda e a direita, uruguaias não há distâncias siderais. Então, ou por exemplo, não sei, a Bolívia, que tem um presidente que já está também alinhado com Trump, mas não é um presidente que necessariamente terá más relações, por exemplo, com o Brasil ou até mesmo com Petro. Então, sim, há possibilidades, sempre há possibilidades de liderar uma iniciativa regional e acredito que é preciso deixar os diplomatas profissionais trabalharem. Eu conheço o mundo diplomático pelo meu trabalho, dou aulas na Fundação Academia Diplomática e também na Universidade Católica e sei o quanto incomoda os diplomatas quando os presidentes agem por conta própria e não os deixam atuar. E acredito que chegou a hora da diplomacia nos Estados Unidos e na América Latina. Agora, como Nicolás Maduro chegou até aqui? Ele resistiu alguns dias ou permanece no poder da Venezuela até agora? Você considera que ele sai mais fortalecido? Olha, há algo que precisa ser reconhecido em Maduro, às vezes no debate midiático, digital. É costume insultar, desqualificar os políticos porque eles nos irritam. E algo que se diz muito sobre Maduro é que ele é um líder fraco. Evidentemente não é Chávez. Chávez era carismático, era influente. Chegava a ser até engraçado. Maduro não. Maduro pode até ser ridículo. Mas há uma coisa que precisa ser reconhecida. Como é que ele resiste tanto tempo? Algum tipo de habilidade política ele tem que ter. Acho que em parte isso acontece porque o aparato militar está com ele, é favorecido pelo seu governo, por essa autocracia que, além disso, tem um sério indício de corrupção. E quando essa estrutura cair, vamos ver o que vamos encontrar. Mas, de alguma forma, ele conta com esse aparato e ainda conta com um apoio da população mínimo, mas suficiente, como, por exemplo, para manter a milícia bolivariana, que, no caso de uma possível intervenção militar, responderia. E o outro ponto, o que vai acontecer se houver um ataque? E Maduro, de repente, aparece como o herói da resistência, não é? Vamos dar isso de presente para ele, apesar de tudo o que ele tem de inaceitável. Então acho que é alguém, olha, contra mim é pouco, é um ditador, não é? Ele roubou uma eleição, não é? Mas ele tem uma capacidade de resistência impressionante, não é? E isso é algo que a gente precisa aprender na análise política, reconhecer qualidades das pessoas, por mais distantes que estejamos delas. E essa capacidade de resistência muitos também atribuem justamente ao que você mencionou sobre quem o cerca, como por exemplo Cuba, que estariam protegendo ou obrigando a permanecer no poder. E aí vem a próxima pergunta. Como você vê ou qual será o papel dos seus aliados da Rússia, da China, do Irã para este ano? Olha, a Rússia já tem bastante coisa na Ucrânia. Ou seja, imaginar que a Rússia vai apoiar militarmente a Venezuela é, no mínimo, um exagero. Ela não vai fazer isso, mas vai sim demonstrar seu descontentamento. Já fez isso. A China faz geoeconomia, ou seja, geopolítica através da economia. Você, eu e qualquer um que nos ouve ou assiste deve ter algum produto chinês. Aos chineses interessa que os negócios continuem. Eles não têm interesse em que haja guerras, embora agora estejam em uma situação de grande tensão com Taiwan, por algo que a primeira-ministra japonesa disse. O único cenário em que usariam a força, os chineses, seria em Taiwan por enquanto.
Então, Rússia e China estão muito atentos ao que acontece na Venezuela, mas têm seus próprios focos de atenção. O Irã também tem seus próprios problemas. Há uma crise econômica muito séria no Irã. Há alguns minutos vi uma notícia, mas há protestos no Irã. Há protestos. Não é um momento para que haja, digamos, um aparato. Pensar que vai haver um apoio militar à Venezuela por um ataque dos Estados Unidos. Primeiro é preciso considerar que um ataque dos Estados Unidos, nos moldes do que foi feito contra o Panamá em 1989, acho que dificilmente vai acontecer. Mas pensar que se isso acontecer, vai haver uma reação em cadeia, acho que é ir longe demais. O que eu acho que vai acontecer é protesto diplomático e protestos até das Nações Unidas. Quando o Panamá foi atacado em 89, a ONU protestou, vários países protestaram, porque é uma quebra do direito internacional. Brincar com essa possibilidade, me parece que, por parte de alguns líderes mundiais, e concretamente de Marco Rubio e agora do Trump, é bastante irresponsável, né? Porque isso não deveria acontecer. E enquanto o panorama permanece assim, em meio à depressão, com Maduro resistindo, e agora se abrem as portas para que sim, não se descarta o cenário de negociação, como você vê o perfil ou como muda também a vida dos venezuelanos? Porque a questão da migração continua presente. Imagine se houver um ataque de maior escala, porque ataques já aconteceram contra lanchas e agora parece um ataque a um porto. O cais. Um cais que poderia até mesmo provocar uma nova explosão migratória. Esse seria um risco adicional. Não faz muito tempo, há cerca de um mês, circulou uma pesquisa segundo a qual, quando se perguntava aos venezuelanos que estavam no exterior, que são cerca de 6 milhões, se não mais, se concordavam com uma incursão militar ou uma intervenção militar de qualquer tipo, a maioria dizia que sim. Quando se perguntava aos que estavam dentro do país, eles diziam que não, porque obviamente que isso aconteça no seu país pode ocasionar uma tragédia humanitária, além dos problemas muito sérios que já existem. A tragédia humanitária na Venezuela, isso já dura vários anos, foi um pouco amenizado nos últimos meses ou anos, porque há uma certa melhora econômica mínima, mas o que está por vir é péssimo. Então, além disso, né, uma confrontação militar seria muito pior. E por tudo o que foi mobilizado, porque há quem diga que é só retórica política que manifestam em relação ao que os Estados Unidos executam. Por tudo o que foi mobilizado, podemos dizer que a pressão vai aumentar, que é real. Olha, concordando com o Ordem Mundial, que é um portal de internacionalistas jovens espanhóis que eu sempre consulto, lá em um artigo se diz com muita lucidez: Trump não vai sair dessa sem conseguir algo. Não? E o problema é que ele se meteu num labirinto que não consegue ir embora sem levar alguma coisa. O que é isso? É que cai. Qual é o seu objetivo? Claro, esse é o objetivo deles. Por que isso acontece? Obama não conseguiu, Biden não conseguiu, ele não conseguiu em sua presidência anterior. Para o mundo, ele apareceria como aquele que finalmente pôs fim ao problema venezuelano. Então, ele precisa sair de lá com alguma coisa. E Nicolás Maduro também precisa sair de lá com alguma coisa. O próprio Trump, segundo as versões que circularam sobre sua conversa, teria oferecido certa impunidade ou impunidade, que ele fosse para outro país e não fosse julgado. Então, o problema é como conseguir alguma coisa, ou como se conseguiria esse desfecho, eu diria, desejável para a maioria da América Latina, para mim mesmo e para muita gente, que acha uma transição, que este governo vergonhoso saia. Portanto, creio que isso precisa ser alcançado, retomando o que você disse há pouco, por meio do mecanismo de negociação. Olha, conversar não é a mesma coisa que negociar. O que isso significa? Você pode ficar sentado conversando e não chegar a lugar nenhum. Negociar significa ceder. Portanto, se não houver concessões da outra parte, não há negociação. E acho que isso em algum momento vai surgir como uma possibilidade.
Perfeito, Ramiro. Obrigado pela análise que você nos trouxe sobre o que pode acontecer neste novo ano em relação a como está se desenvolvendo. Além disso, a tensão que continua presente entre os Estados Unidos e a Venezuela, onde, como você bem disse, Ramiro, não se descarta a questão da negociação para se buscar também uma saída que tantos e milhares de cidadãos venezuelanos esperam que Nicolás Maduro saia da Venezuela e que todo o seu regime caia, falando também dos aliados que Maduro tem na Venezuela.